Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, nosso tema é ética cristã e aborto. Então, nessa lição nós vamos ver como os evangélicos, ou até mesmo os cristãos, vê a questão do aborto. Quando se fala cristão, não se fala somente dos evangélicos, mas sim da Igreja Católica também, que é até um tabu para o padre a questão do aborto. Mas aqui no nosso texto áureo, que está em Salmo 139:16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então aqui o salmista está dizendo que Deus, ainda quando o corpo não tinha forma, Deus já enxergava ele como uma pessoa, como um ser vivo, como um ser humano. Então nós vamos ver aqui, estamos vendo essa verdade nesse texto áureo, que Deus ele já enxerga o embrião como um ser humano. E a nossa verdade prática: o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Hoje, como nós vamos ver no decorrer da lição, desse comentário, que existe muito essa questão de alguns tabus que precisam ser quebrados, ou que antigamente não poderiam ser levados à frente. Mas aqui, nossa verdade prática, essas questões dessas ideologias humanas, essas defesas do aborto, que a mulher que não quiser ter o filho não vai ter filho porque ela tem esse direito do seu corpo. Mas o direito do seu corpo, não o que está dentro do seu corpo, que é um ser humano, que logo ele vai ser independente da mãe, num certo período de tempo, mas depois ele se torna um ser independente. Mas nossa leitura bíblica em classe, que está em Salmo 139, do 1 ao 18, que foi até o nosso textuário, um dos versículos, aqui vai dizer, meus irmãos, que Deus já conhecia essa pessoa, já conhecia este homem que estava dentro do ventre da sua mãe, já sabia quem ele era, já via ele como ser humano, já estava com a promessa para ele. Então nós não temos o direito de interromper o desenvolvimento até mesmo do embrião dentro da barriga da mãe, do óvulo da mãe, ou do útero da mãe. Mas aqui nós vamos ver que o salmista está dizendo: olha, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me via como uma pessoa, já me via como um ser humano, já me via como um servo dele. E também, quando a gente entra aqui na nossa introdução, o tema do aborto implica agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Irmãos, claro, muitos são favoráveis, até mesmo dentro da igreja. Mas a Bíblia, ela não dá nenhum favorecimento acerca do aborto. A Bíblia, ela não incentiva e ela não diz que pode, pelo contrário, ela diz que não pode ser interrompida o desenvolvimento da vida do ser humano dentro da mulher, em nenhuma hipótese. É claro, alguns vão defender uma linha, outros vão defender uma outra linha, porém aqui, quando a gente vê aqui, ó, acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida, e somente Ele tem poder sobre a vida e a morte. Nesta lição abordaremos o conceito de aborto, o embrião e o feto como seres humanos, os tipos de aborto e as suas implicações éticas. Então, nós vemos que não pode, biblicamente falando, ser interrompida uma gravidez, ser retirada. Mas se foi isso, se foi aquilo, nós vamos ver algumas coisas que são muito discutidas hoje, nos nossos dias, a questão que eles estão querendo pegar algumas questões para ser favoráveis acerca do aborto. A mulher, ela tem sim direito com o seu corpo, mas aquilo que está dentro do seu corpo, nós vamos ver, irmãos, que ali é aquele feto, aquele embrião vai se tornar independente. Minha filha tá fazendo um pouquinho de bagunça aqui. Vai pra lá, filha. Pega ela aí, amor. Então, meus irmãos, nós vamos ver isso. Como nós vemos aqui, minha filha acabou de aparecer. Uma criança tão linda, uma criança que se desenvolveu, que veio com tanto amor. Claro, veio numa bênção de Deus, com as mãos do Senhor. Claro, eu e minha esposa, não teve nenhum problema. Uma criança que nasceu saudável, mas se tornou uma criança linda, como muitas crianças que poderiam se tornar lindas, que acaba sendo interrompido. Isso, meus irmãos, é assassinato. Não adianta vir dizer que um embrião ou que um feto não é uma pessoa, porque é uma pessoa e é tido como um assassinato. Então eles estão querendo legalizar o assassinato de
crianças. Por quê? Porque está matando de livre e espontânea vontade. E aqui, no tópico 1, aborto, conceito geral e bíblico. Aborto é a interrupção da gravidez. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher, mas a Bíblia trata-o como um crime contra a vida. Irmãos, estão querendo dar esse direito para a mulher, estupro, ou a criança vai nascer muito deficiente, ou várias questões para que possa ser aceito pela sociedade. Mas a Bíblia não dá nenhum parâmetro para que isso possa ser aceito. Conceito geral do aborto. A palavra aborto é formada de dois vocábulos latinos, abia é privação e ortus nascimento, que juntos significam privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, falecer ou sumir. Expressão que indica o contrário de orior, nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Essa interrupção pode ser involuntária ou provocada. Involuntária é que às vezes acaba acontecendo na mulher, às vezes tem um aborto espontâneo. Isso, claro, não é pecado. Aconteceu algo diferente no organismo da mulher que acaba tendo um aborto espontâneo. Agora não, agora o aborto provocado, irmãos, muitos dizem que quando já filmaram que o feto dentro da barriga da mulher, quando eles têm essas clínicas aí de fundo de quintal aí, quando vão retirar o feto que eles tiram ou vão tentar matar o feto tenta desesperadamente fugir daquilo que está querendo matá-lo, ou seja, alguma agulha, alguma coisa para pegar ele dali, para te arrancar ele dali, ele foge desesperadamente, ele grita desesperadamente. Isso foi comprovado, vídeos mostram isso. Então nós vamos ver que isso é um assassinato contra a vida. Mas é aquele que ainda nem nasceu, que nem fecundou ainda, que é um embrião, não interessa, tá ovulando, e se você interrompe, se interrompe de uma coisa que às vezes a gente faz voluntariamente, isso é crime. No Brasil é crime. Eles estão querendo abrir alguns precedentes acerca do direito do corpo da mulher para que venha acontecer, para que venha ter essa possibilidade do aborto. Mas, biblicamente falando, não pode. O aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi, lá naquela época, já condenava a questão do aborto. Então nós vamos ver que o Código de Hammurabi, que é antes até mesmo do Código de Moisés, que Hammurabi, alguns estudiosos defendem que ele viveu até antes de Abraão, já tinha essa questão aqui de não ter aborto. Hammurabi foi um rei ali das regiões da Babilônia, que antigo Ur dos Caldeus, a gente nos fala, era a primeira civilização, vamos dizer assim, desenvolvida com leis da época. Nenhuma civilização era tão desenvolvida como aquela civilização. Então veja que aqui Hammurabi naquela época já tinha isso. E nós vamos ver aqui no Império, no Código Criminal do Império do Brasil 1830, também era proibido. Hoje a legislação brasileira permite apenas os casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Ou seja, sobre esses três casos. Mas vamos ver lá na frente que isso também não é permitido. Você não pode matar uma vida para poder salvar uma outra vida na questão do risco de morte da mulher. Conceito bíblico de aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Êxodo 21, 22 e 23. No sexto mandamento, o homem foi proibido de matar. Então o homem não pode matar, que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso neste mandamento. Então, não matarás. O aborto está incluso neste mandamento que não deve matar. Mas nós vemos que hoje muitos abrem precedentes, que é isso, que nós temos que preservar a vida e aquelas conversas, né? Para quê? Para que venha, vamos dizer assim, trazer um precedente para abortar, para matar uma criança. E no 4, o aborto na história da igreja. Os ensinos dos 10 apóstolos, chamado de Didaque, condenam o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. A Didaque 2:2. O apologista Tertuliano, em 1150-220 depois de Cristo, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho, 354-430 depois de Cristo, e o teólogo Tomás de Aquino
1225, 1274 depois de Cristo, considerava um pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então isso é uma discussão muito antiga, que vem até hoje. Só que hoje, ao que parece, a sociedade que dita como cristã no nosso país está mais flexível. Então, pode, vamos ver, porque a criança, preservar a mãe, como a criança vai nascer para sofrer nessa vida, e nós não temos o direito de fazer nada contra isso. Nós não temos o direito de querer interromper. Se a criança não tiver que morrer, vai acontecer naturalmente, porque quem dá a vida é Deus e quem pode tomar a vida é Deus. Ele é o dono da vida. Amém? E o tópico 2, o embrião e o feto são um ser humano. Fecundação, embrião e o feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Embrião, depois do feto, que são os primeiros nomes da gestação. Quando começa a vida? Então, quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação de óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre a 7ª e a 10ª dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta da 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, por volta do 25º dia, da 25ª semana de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só inicia por ocasião do nascimento do bebê. Irmãos, então nós vamos ver várias teses aqui. Só que o que a Bíblia defende é que quando na casa aqui, vou ler esse comecinho, concordam que a vida tem início na fecundação. Então, quando há fecundação, ali já tem vida. Já é uma vida ali. Então, a Bíblia concorda com essa primeira tese aqui. Quando há fecundação, ali gera vida. Então, ali é uma vida. Ali é um ser humano que está ali. Então, de hipótese nenhuma, pode ser interrompida ou pode ser tirada essa oportunidade desse ser humano vir a desenvolver na barriga da sua mãe e depois ele venha vir ao mundo. O que diz a Bíblia? Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina, a palavra de Deus. Ensina que a vida inicia na fecundação, aquilo que nós já falamos. E o rei Davi, ele descreveu lá no Salmo 139, que foi o nosso texto bíblico, acerca de como ele via a questão da vida. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria, ou seja, ele é dependente da mãe, porque está no corpo da mãe, porém ele é independente. Independente no sentido que ele é uma outra vida dentro da sua mãe. Ali é uma outra vida. Ele é dependente porque ele está dentro do corpo da mãe e depois, claro, quando sair tem que amamentar, a mãe tem que cuidar, tem que educar. Porém, ele já é uma vida separada da vida da sua mãe. Separada no sentido, os irmãos entenderam, que é uma vida, a mãe é uma vida e ali aquele óvulo ou aquele embrião que já está fecundado é uma outra vida. Qual a posição da igreja? Apoiada nas escrituras, a igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. Então, de maneira nenhuma, a igreja ela apoia essa questão do aborto em hipótese alguma. Em hipótese alguma pode-se interromper a vida. Mas a criança vai nascer defeituosa, vai ter 5 dias de vida, vai ter 10 dias de vida, vai nascer assim. Irmãos, a Bíblia não abre precedentes para que as pessoas possam interromper, mas aí vai causar um reboliço, várias situações, vários movimentos aí estão se levantando contra a igreja, vai falar com o Papa para que possa ter a oportunidade do aborto, porque estupro, porque isso. Aí alguns vão dizer, então mas nunca aconteceu com você, por isso que você não vai dizer. Irmãos, infelizmente é o que a Bíblia diz. E se a pessoa não quiser ficar com a criança para não ter um trauma, muitos dizem que deve, no caso, entregar a criança para alguma instituição. Tipos de aborto e suas implicações éticas. A legislação brasileira autoriza a interrupção da gravidez em 3 casos somente. Neste tópico, apresentamos as principais implicações éticas para tipos de aborto. Aborto de anencefalo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, STF, legalizou a interrupção da gravidez de feto anencefalo, má formação rara
do tubo neural. A principal implicação ética desta decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral, ou seja, a criança nasce praticamente sem cérebro. E aí o que acontece? Ela não vai ser uma criança inválida. Então eles veem que detectando essa questão, ele pode ser interrompida pela legislação brasileira, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia chama todo e qualquer tipo de ato contra a vida do ser humano é assassinato. O aborto em caso de estupro, né? Então nós vamos ver que aqui vai dizer no comentário aqui do autor que como se tiver uma comprovação que realmente houve um estupro, que a mulher sofreu um estupro, então isso dá a possibilidade de ela vir fazer um aborto. Só que a Bíblia também não fala nada disso. A Bíblia discorda, porque naquela época também acontecia isso, meus irmãos. Também acontecia os abusos, né? Então, mas a Bíblia, no caso aqui, não dá abertura para isso. De qualquer forma, interromper a vida é crime contra Deus, é pecar contra Deus, é assassinato, para Deus é um assassinato. E o aborto terapêutico. Procura se justificar clinicamente a gestação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor do que um ser em gestação. Então vai dizer que a vida da mãe é mais preciosa do que a vida da criança. Às vezes o pai também toma essa decisão, mas tem que matar a criança para poder sobreviver. É bom que lute pela vida da criança e pela vida da mulher. Ensinava que não existe diferença entre uma pessoa que já tenha nascido e um ser em gestação. Outra questão é acerca do poder sobre a existência. Podemos decidir quem deve viver ou morrer. Então nós não podemos decidir quem deve viver ou morrer. Tem que ser as coisas naturais da vida. Eu sei, meus irmãos, que às vezes surge um comentário meio arcaico, meio, né, que as pessoas discordam, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia não abre precedente acerca de como nós temos que a gente pode ou não pode matar uma pessoa em hipótese alguma. E esse síntese do tópico 3 eu queria até ler. Aborto terapêutico, aborto em caso de estupro e aborto anencefalo são os previstos na lei brasileira. Então a lei brasileira ela libera, porém Deus não dá essa abertura. E a nossa conclusão: a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Então, em nenhum momento pode haver desrespeito da vida humana. Nós não podemos violar o direito de alguém viver. Nós não podemos violar, porque é o direito de uma criança viver, é o direito que o ser humano tem de viver. Se você tivesse inválido numa cama, inválido eu não digo, mas acontecesse algum acidente, você quisesse que as pessoas desligassem o aparelho, você não gostaria que as pessoas entendessem que você está lutando pela vida, todos nós temos o direito à vida e só Deus é o dono da vida. Só Ele pode dar, é Ele que dá e é Ele que tira a vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fique na paz. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.